Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e conto o seu caso bizarro de web namoro aqui. Eu tenho um problema sério com fadas. Não é, na verdade, sério, né? É um fetiche. Eu gosto de homem com farda, tanto que todos os meus namorados sempre eram, assim, do exército, policial, e nunca deu certo. Eu cansei de tentar isso no Brasil. Luana, 27 anos, dançarina. Porque a maioria é mulherengo. Eu sempre fui traída, sempre descobria, ficava muito mal. Teve um que me enganou até por 3 anos, porque os primeiros anos eu fingi que eu não tava vendo. Enfim, eu desisti. Desisti da parte do Brasil, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia casar com um homem que usasse farda. E eu comecei a procurar em outros lugares, em outros países. Sempre me falavam que militar é conservador, que militar é muito bravo, para eu tomar cuidado, ainda mais se fosse de outro país. Mas com a experiência dos caras que eu tive no Brasil, eu nunca tive problema. Na verdade, eu gostava do jeito masculino deles e eu me sentia protegida. Eu sou uma mulher muito sensível, muito feminina e eu sempre me senti muito protegida com esse tipo de homem. Ponto. Entrei em 2 aplicativos e comecei a dar like, mas eu só dava like em homem que tivesse com farda. E foi assim que eu conheci o Raktan. Raktan, 35 anos, soldado do exército. A bio dele no aplicativo só era foto no mato, com farda, todo posudo. Eu, no começo, achei que era um pouco invenção da cabeça dele, né? Porque ele até escrevia lá que ele tava sempre em campos de batalha e que talvez demorasse pra responder. Eu falei, nossa, olha a fic do boy, é fic. Eu dei oi pra ele num dia e ele só me respondeu depois de 3 dias. Eu já tava pra sair do aplicativo e subiu lá a notificação. Eu falei, não acredito. Porque também foi o único, assim, que deu match, né? E quando eu comecei a falar com ele, eu pensei, esse cara deve estar no exército e tá falando, né, que já é o soldado, pá. E eu pedi fotos e ele me mandou. E eu pedi vídeos e ele me mandou. Não tinha como eu falar que não era, porque ele tava lá, eu só não sabia se era daquele momento, né? Mas ele tava lá no acampamento, no dormitório do exército. E a roupa, o uniforme que ele tava usando, parecia de alguém importante. Eu vi um vídeo seu, Leca, sobre buscar os familiares, né? E aí eu peguei o sobrenome dele, comecei a procurar e achei a irmã dele. Era uma moça que não tinha foto, assim, quase nada, mas estava lá como o mesmo sobrenome. Ele me falou que era a irmã dele. E eu comecei a perguntar as coisas para ela, que eu já tinha conversado com ele, e ela me confirmava exatamente igual, tintim por tintim. Ele me disse que era a irmã mais velha. Eu acreditei. A única divergência que teve foi que ele me falava que era turco e a irmã me falou que ele era curdo, e ela também. Mas curdo, turco, tudo a mesma coisa. Eu contei para 2 amigas minhas essa história de que eu tava conversando com um cara, né, do exército, na verdade um soldado já. E elas riram, elas caíram assim no chão de rir, falaram que era loucura pra eu parar com isso. E eu até fiquei assim, né, meia balançada depois que as meninas agiram desse jeito. Mas quando eu comecei a duvidar dele, ele fez questão de fazer chamada de vídeo. E nas chamadas de vídeo, quando ele estava nos campos de batalha, eu escutava o batalhão. Não tinha como onde ele arrumar aquele som, ele realmente estava com um batalhão. Mas entenda, ele não era um soldado normal. Ele trabalhava por fora. Ele era mercenário. Mercenário, soldado que luta por dinheiro em conflito, sem ligação com o exército ou Estado. E as batalhas que ele participava não eram na Turquia. Ele disse que nem existia isso na Turquia. As batalhas eram na fronteira do Azerbaijão com a Armênia,
e na parte noroeste, se eu não me engano, da Turquia. E também, às vezes, ele chegava a ir para o Irã. A gente perdia o contato, a comunicação, e aí eu ficava conversando com a irmã dele, que era muito tímida e não gostava de fazer chamada de vídeo. Ela só escrevia para mim e ainda era um pouco estranho porque ela não sabia falar inglês, né? Então ela traduzia do turco para o inglês e me mandava pelo Google Tradutor. Eu cheguei a perder a comunicação com ele por 3 dias e foi ela que me acalmou, que me deixou mais tranquila. Eu fui criando um carinho muito grande por essa mulher. Mas às vezes eu me perguntava, né, por que que ela não tinha filho, por que que ela não era casada. Uma vez conversando com ele me falou que existia muito preconceito na Turquia sobre os curdos e que a irmã dele não tinha casado porque ela não tinha conseguido um pretendente, que na verdade nenhum homem turco olhava para uma mulher curda. E assim ela não pôde casar, não pôde ter relações e nem filhos. A gente ficou conversando e se conhecendo desse jeito, né? Que pra mim ficava muito complicado. Tinha noite que eu chorava porque eu tinha saudade e eu tava começando a gostar dele e ele também. E teve um dia que ele acabou falando que tava cansado dessa vida, que na verdade ele fazia tudo isso, né? E não ganhava muito bem. Ele ganhava pouco. Ele fazia mais em homenagem à mãe e o pai que morreram em uma situação parecida e também por honra, né? Por honra da sua nacionalidade, que eles não tinham um pedacinho de terra deles em nenhum país e que ele se sentia muito orgulhoso de servir, né, o país dele. Ele também disse que foi coisa de Deus me encontrar, porque nenhuma mulher queria falar com ele, né? Muitas tinham preconceito, algumas ainda tentavam, mas quando ele falava o que fazia, elas bloqueavam. E que na verdade ele era um homem que só queria ter a sua família, que defendia o seu povo porque o seu povo já foi muito maltratado e que as pessoas viam isso como terror. Mas não. Tanto que ele estava decidido de parar e conversou comigo que, olha, se você falar que você quer ficar comigo, eu paro com tudo isso agora e a gente pode ficar junto e ter os nossos filhos, porque esse é o meu desejo final. Nós ficamos 1 ano e meio conversando assim online e cada vez mais com esse desejo de querer ficar juntos, mas eu não pedia nada pra ele, eu não pressionava. Ele mesmo foi se cansando, foi se desgastando e no momento chegou e falou: "É agora, chega, não quero mais isso. É horrível tudo que eu vejo, todos os confrontos, é uma tristeza sem fim, eu quero ter a minha vida em paz. Vem pra cá. Vem pra Turquia. Vamos casar, a gente casa. Você já vem de uma vez, porque eu não aguento mais esse tempo todo só conversando de longe. Você aceita?" Eu titubeei e falei: "Não, mas você tá aí nessa situação ainda, né? Como que eu vou pra aí? Você vai parar tudo de uma vez?" E foi quando ele fez uma surpresa pra mim, né? Ele ligou de chamada de vídeo e ele não estava no campo de batalha, ele estava na Turquia. Ele me mostrou, né, os arredores e falou: "Vem, tá vendo? Eu tô aqui, eu já desisti, na verdade, e eu não sabia como te falar, porque eu também não sabia se você ia aceitar, mas vem, vem que é isso que eu quero." E aí a gente já conversou sobre várias coisas, sobre vários pontos de como seria, né, do que ele aceitaria, do que eu não aceitaria. A gente passou, assim, a madrugada conversando sobre como que seria cuidar dos filhos, se teria que seguir a religião. A gente começou a conversar sobre tudo do nosso futuro para ver se ia bater isso, se a gente ia dar certo, né? E tinham muitas dúvidas na minha cabeça. Eu também pensei que talvez ele podia ser um homem muito chucro, né, na parte de querer todas as regras, mas ele foi muito aberto,
me escutou, a gente dividiu, assim, as ideias pela metade, sabe? O que eu tinha opinião sobre uma coisa e ele tinha uma opinião totalmente diferente, a gente achava um meio termo, assim, na situação para que a gente pudesse conviver. Eu via que ele estava aberto, né, a escutar o meu lado, a tentar achar ali o caminho do meio. Depois de quase 20 horas de chamada de vídeo, eu acho que a gente só parou assim pra beber água, comer. Foi louco. Eu decidi ir pra Turquia, na cara e na coragem. E chegando lá, eu me sentia tão em paz, sabe? Eu só queria respirar. Eu me sentia muito em paz. Mas ele tava ansioso, assim, agitado, perturbado. Olhou pra minha cara e já falou: vamos casar. A gente não vai casar hoje, mas amanhã a gente já vai resolver pra casar. Eu fiquei assim, mas que eu saiba, né? Eu acho que tinha que eu acho que tinha que agendar no cartório. Não era assim, como assim chegar e casar, né? E ele me explicou que, na verdade, o que mais importava pra ele não era esse casamento no cartório. Ele queria o casamento no religioso, que era aonde ele valorizava e era o mais importante, que era perante a Alá. E aí ele me contou que ele queria que eu fosse com ele no lugar onde os pais dele nasceram, onde eles viveram, e que ele queria casar lá no religioso. Então, não ia ser na Turquia, mas que era perto, né? Era no Azerbaijão, era na fronteira ali. Ele disse que ficava entre a fronteira. A gente ia pra lá, né? Ia comprar uma passagem e ia pra lá. Quando eu questionei, né? E cadê a sua irmã? Ele me explicou que a irmã dele já tinha ido, ele já tinha contado tudo pra irmã dele, a irmã dele já tava lá, né, com a família, com todo mundo, pra me conhecer. Então só faltava eu mesmo. A gente foi na parte Azerbaijão, Armênia, Turquia, nesse rodo aí. E eu cheguei lá, eu estranhei a irmã, né? Ele me apresentou a irmã. Ela não falou um hi, um merhaba. Ela só sorriu, assim, sem os dentes. Mas era uma mulher de uns. Ela. Não sei, ela me olhava assim, fundo, bem no fundo dos meus olhos. Me parecia uma mulher muito triste, né? E eu pensei, cara, deve ser mesmo, imagina. Você não tem uma família, você não construir nada porque você é excluída pelos outros. Ela não falou uma palavra. Ela só abaixava assim a cabeça pro que ele pedia e depois ela ia pro quarto. Ela cuidava de tudo pro irmão. Era a casa, a comida, a roupa dele, sabe? Nos detalhes assim. Ela fazia tudo pra ele, tudo, sem ele pedir. Chegou, né, a hora do tão sonhado casamento no religioso. Eu não sabia como era. Ele disse que era pra eu ficar tranquila, que ele me explicava na hora, que seria uma coisa bem simples. Ele nem fez questão de roupa nem nada. Eu via que ele queria logo era resolver essa parte pra gente conseguir viver mesmo como casal. E aí ele me levou, foi me levando, né? E eu achei que seria numa mesquita. Pelo menos no Brasil eu tinha visto uma vez que era numa mesquita. Mas quando eu fui chegando, né, no lugar, eu fui estranhando, porque não era uma mesquita, eu achei que fosse ser uma mesquita, e o lugar não parecia uma instituição religiosa, né? Era uma casa bem simples, até no bloco, e tinham vários quartinhos assim, sabe, do lado. Eram vários quartos. Não tinha decoração, não tinha roupa, não tinha nada. E quando eu entrei, tinham homens, nenhuma mulher. E
Um homem falava umas coisas em outra língua, não era turco, e eu repetia mais ou menos, que ele disse que era as promessas perante a Allah. E eu assinava um documento, como se fosse um contrato de casamento. E foi isso. Mal sabia eu que depois de eu assinar esse contrato, o meu valor ia ser menor do que um saco de lixo. Dali, ele já me levou para um desses quartinhos que tinha um colchão no chão, sem lençol, sem nada, no frio, não tinha guarda-roupa, não tinha mobília, era tudo escuro, nojento. Ele me levou para ali e eu falando, até que eu falei, para, o que que tá acontecendo? E aí ele pôs a mão na minha boca, tapou minha boca e continuou. As piores coisas foram feitas comigo ali, sem o meu consentimento. Ele varou a noite, a madrugada, o outro dia. Se eu tentasse sair, gritar, ele colocava uma arma, apontava para mim. Eu não podia gritar. No outro dia, eu me sentia suja, imunda, jogada no canto de um lugar frio. E para piorar, ele me largou lá. E apareceu com o papel, o contrato do casamento. Esfregou na minha cara e rasgou tudo ali mesmo. Ele falou que aquilo não servia mais para nada, que a gente não tinha nada, que ele só assinou para ele não ser um pecador perante Allah, mas que agora eu já não prestava para mais nada e que eu iria casar e descasar, que ele iria me jogar para outros conhecidos dele. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu não entendia. Tudo em mim doía. Eu não tinha comida, eu não podia tomar banho. Ele me tratou como uma qualquer. Ele disse que ia casar comigo, que a gente ia ter uma família. Eu não entendi o que era aquele contrato. Eu tava desesperada com medo de que outros homens fossem aparecer ali. Ele me deu metade de um pão. E eu dei graças a Deus quando ele me levou de volta para onde a irmã dele estava. Mas a partir dali eu já não sabia mais o que ia acontecer comigo. Eu tava com muito medo. A irmã dele olhava para mim. Ela queria me falar alguma coisa, mas ela não falava. Ela não falava nada. Eu também não conseguia falar nada. Ele saiu, ele me deixou lá com ela. Eu passei mais um dia naquela casa sem ninguém falar comigo, num quartinho fechado. Aquela noite, pela primeira vez,
eu escutei a voz dessa mulher. E ela falava, gritava, brigava. E ele também. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu só escutava. Desesperada que alguém fosse entrar ali e me pegasse, me levasse para outro homem. Eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Se eu falar que eu dormi essa noite, eu vou estar mentindo para vocês. O terror passava nos meus olhos, na minha mente. Eu acho que eu preguei os meus olhos por umas 2 horas. Eu sonhei... Eu não sei, eu sonhei que um anjo vinha, me abraçava, dizia, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas eu sabia que as condições que eu tava ali não tinha como ficar tudo bem. Ele me deixou com tudo, ele me deixou com a minha mala, com as minhas coisas. Eu não sabia quando que ele ia tirar aquilo de mim. Eu não sabia o que ele pensava na cabeça dele. Eu só sei que quando aquela porta abrisse, talvez fosse meu fim, sabe? Eu já tava pensando no meu fim. Eu sei que de manhã eu ouvi o barulho do sapato dele, porque ele pisava forte. E eu vi que ele falou alguma coisa pra ela e bateu a porta. Ele saiu. E depois de umas 2 horas, a maçaneta da porta do meu quarto começou a mexer. Eu tava com muito, muito medo. Eu tinha uma Bíblia na minha mochila. Eu tinha também o Alcorão. Eu lembro de ter lido algumas coisas. E quando aquela porta abriu, era a mulher, a irmã dele. Ela tava com o rosto machucado. Ela abriu, ficou olhando pra mim e ela não falava nada. Ela não falava nada. Até que ela pegou a minha bolsa, eu falei, não, pelo amor de Deus, me ajuda, não faz isso. Não leva as minhas coisas. Eu não sei o que deu na cabeça dela. Ela pegou a mala, ela pegou a minha mão, me levou até a sala e abriu a porta. Ela abriu a porta. Ela abriu a porta e olhava para a porta e olhava para mim. Eu peguei minha mala e saí correndo. Eu corria, mas eu corria. Eu não sei o quanto que eu andei, o quanto que eu andava pro lado. Eu não conhecia ninguém, as pessoas não sabiam falar inglês. Eu não sei. Eu não sei como é que eu não sei como é que eu fiz. Saía perguntando para as pessoas, eu falava Turquia, Turquia, eu só sabia falar Turquia, eu quero ir pra Turquia, me ajuda, alguém me ajuda, como é que faz pra ir pra Turquia? Até que um senhorzinho, não entendia o que eu falava, mas ele falou Turquia, ou é Turquia. Eu não sabia quantas horas que era, como que iria, eu só sei que de ônibus era umas 30 horas. Eu não sabia aonde que eu podia comprar a passagem, eu não tinha internet, eu não tinha nada, eu tava assim desesperada. E aí esse homem, ele me deixou numa embaixada da Turquia, acho que o nome era em Baku ou algo assim. Eu nem sabia que nesse lugar tinha um órgão da Turquia, mas foi o que eu entendi. Era alguma coisa assim, era um órgão da Turquia. Lá eles me entendiam, lá eles conseguiam me entender. E dessa forma eu consegui. Dava pra voltar, eu acho que de carro ou de avião. Dessa forma eu consegui internet, eu consegui tudo. E eu consegui voltar, pegar um avião e voltar pra Turquia.
Eu expliquei tudo pra eles, eu denunciei, só que eu não tinha nome, eu não tinha nada, o nome que eu falava não batia, não tinha mais nenhuma conta dele, eu não sabia da onde que eu tinha saído, porque eu andei muito e depois andei com esse senhor no carro que eu nem conhecia. Eu sei que eu cheguei na Turquia. Eu cheguei na Turquia. Me ajudaram com um lugar pra eu ficar. Eu não consegui sair, eu não consegui fazer mais nada. Eu só queria voltar pro meu país, eu tava com medo de que ele me encontrasse. Por sorte, ele não sabia o endereço que eu tava na Turquia. Mas eu tinha muito medo de sair na rua e de dar de cara com ele, eu não sei. Eu comprei uma passagem de ida e volta, com poucos dias, porque eu ia cancelar. E desse jeito eu voltei pro Brasil. Pessoal, esse homem não é turco, tá? Pra quem não sabe, né, esses homens que trabalham, que não são conectados ao exército da Turquia ou de nenhum outro país, tá? Eles são sim considerados terror. Eu não sei como que essa mana conseguiu voltar. Pesquisando, né, essa questão, se fosse na fronteira, no lugar onde ela foi levada para casar, eu acredito que ela não teria conseguido. Essa irmã, será que não era a primeira esposa dele? Por que ele já não desfez e entregou essa moça lá onde ele casou? Explicando essa questão. Vamos lá, gente. Esse contrato de casamento é assim, isso é super arcaico, é da época das cavernas, tá? Então assim, gente, eu não estou falando de Istambul, de Ankara, de Izmir, não tô falando que isso acontece lá, tá, gente? Não tô falando que acontece em toda a Turquia. A gente tá falando de uma situação que aconteceu na fronteira e que é como se fosse assim, sabe? A parte do interior, que ainda acontece coisas bem grotescas. Então são caras que, prestem atenção, isso não tem nada a ver com o Islã. O Islã não prega isso, ok? Mas homens que usam a religião do Islã de forma errada, que interpretam com a merda que eles têm na cabeça, tá? Estou falando de homens de regiões isoladas, não estou falando de todo mundo da Turquia e nem das cidades modernas que tem lá, ok? Desenvolvidas. Esses homens, eles têm na cabeça que eles não podem ter relação com a mulher sem casar. Ao mesmo tempo que é ilegal, existe programa lá. Mulheres fazem programa e como é que funciona? Esses caras vão nessas casinhas e aí para eles não se sentirem pecadores perante Allah, eles assinam um contrato provisório de casamento e nesse contrato provisório eles podem ter relação. E depois é só desfazer esse contrato. Dessa forma é que eles vão em um puteiro. Para eles sentirem que eles não fizeram nada de errado. Agora, isso é uma mentalidade de um cara muito chucro, de um cara realmente que só pensa em guerra e nessas coisas. Por isso que eu sempre fico assustada quando me mandam mensagem no direct, e são várias, falando que, estou falando com o soldado do exército. Ele faz foto lá, cara. Porque em qualquer lugar do mundo, a gente sabe que a mentalidade, não estou falando dos que fazem isso profissionalmente, né? Mas os caras que gostam de pousar, né? E no caso desse, ele realmente
né, ia pra guerra da cabeça dele, que ele achava que tinha que confrontar ali. Então, assim, esse tipo de pessoa pode fazer qualquer coisa com você. Sendo bem sincera, eu acho que ela teve muita sorte. Então, eu espero que eu tenha explicado para vocês que isso não tem nada a ver com toda a região da Turquia, com as cidades desenvolvidas, mas que existem pequenos grupinhos aí, em fronteiras, em lugares isolados, que pensam desse jeito sobre o Islã, falando novamente que isso não tem nada a ver com o que é pregado no Alcorão, tá? Isso é inventado da cabeça de homem que quer fugir do que é certo dentro do Alcorão. E foi isso que ele fez com ela, ele usou ela como uma garota de programa. E depois jogou fora. Vocês acham que ele iria ainda lucrar com ela, ainda jogar para outros homens, que ele ia acabar com ela? O que vocês acham? E o que mais ficou na minha cabeça? Por que essa mulher deixou ela fugir? Deixem nos comentários e até a próxima história do canal.